Sim, alô, essa época vai chegando assim em dezembro, aí o pessoal vai se lembrando daquelas histórias incríveis e fantásticas de Natal. E a Conceição Ribeiro, minha ouvinte querida, ô Conceição, ela mandou para cá uma carta contando uma história dessas de Natal. Achei linda a sua história, Conceição, vou contar, mas eu gostaria de nesse dezembro ganhar de presente de você uma inscrição aqui no nosso canal como membro do nosso canal. Quer ser membro? Por favor, seja membro do canal. Quero mandar um beijo para essas pessoas lindas que se tornaram membro aqui do canal, ajudando o nosso canal a prosperar. Alô, Selma Lima, que já era nossa assinante e voltou a ser. Lucilene Ferreira, que não era e virou assinante. Sônia Padovani virou assinante, né, Soninha? Faz 2 dias. A Maria José Lopes Emiliano voltou a ser assinante, já era, faz 5 dias. Sandra Santos voltou a ser assinante há 5 dias e é Premium. A Maria José Lopes Emiliano é VIP. E a Aparecida Cilino, que não era nossa assinante e agora é, há 6 dias. E a Nair Constantino, que já era assinante e voltou a ser. Ô Paulinho, é importante que eu seja membro do canal? Olha, para mim vai ser um presente de Natal. Você sabia? Vai ser um presente de Natal. É meu pedido de Papai Noel que você venha ser membro aqui do canal. Seja membro, entra abaixo do vídeo todas as normas e instruções para que você se torne membro. É muito importante. O YouTube considera que quando você se torna membro, você assina pelo canal. Você gosta do conteúdo e não apenas você quer que o canal prospere. Muito bem, ó, bem ao lado do título de cada história eu coloco um telefone. Aquele telefone é o WhatsApp. Você pode mandar um zap, mensagem de voz ou de texto, que a Mariana da nossa equipe vai atender com todo o carinho do mundo, ok? Vou ficar esperando, hein? Sua manifestação através do WhatsApp. E esse mesmo telefone também é uma chave Pix. Se alguém achar que deva apoiar o canal, quer fortalecer o canal e fazer essa equipe crescer e melhorar, por favor, é só mandar um Pix ali pela chave Pix aqui do canal. Isso posto, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque, Conceição Ribeiro, sua história de Natal é bonita, hein? E é ela que eu estou pronto para contar. Então eu digo que começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo que eu vou narrar para você já aconteceu há algum tempo, há alguns anos. Mas foi exatamente nessa época, assim, de Natal. A cidade já estava toda enfeitada, luzes piscantes, as vitrines decoradas, a criançada ansiosa, imaginando a molecada, a criançada, que o bom velhinho, o Papai Noel, traria algum presente para ele, para ela. Eu não esperava assim nada de diferente naquele dezembro. Não. O Natal para mim já tinha caído um pouquinho assim na rotina.
ele sempre foi uma época para mim de rotina. Então eu fui até onde eu deveria ir, abri a minha caixa de correio. Eu queria pegar ali as minhas contas, eu tenho um monte de conta para pagar. Então fui pegar ali os meus boletos, quem sabe surgisse alguma ideia de propaganda para eu ir atrás de algum presente. Aliás, eu estava pensando nisso. Sempre tem um presentinho que você tem que comprar para um, para outro e seguir em frente, né? Eu me lembro que aquela tarde, apesar de ser dezembro, o que aconteceu? Tinha chovido, estava fazendo um calorão e de repente caiu uma água, mas choveu bastante, sabe? Tinha chovido bastante. E depois da chuva, começou até um ventinho frio assim, sabe? Eu me lembro até de um pouquinho de frio, apesar de ser tarde de dezembro. Eu estava ali, na caixa de correio, pegando aquelas coisas, boleto, propaganda, e pensando, puxa, que eu preciso ir num shopping, eu preciso ir numa loja, eu preciso comprar alguma coisa. Só que naquela tarde, algo muito diferente iria me acontecer. Porque no meio daquelas cartas, algo aguardava por mim. Entre as cartas, eu encontrei um envelope pequeno com um desenho, assim, fora do envelope, de uma árvore de Natal. Mas você via que o desenho havia sido feito por alguém, uma criança, e a escrita do remetente da carta era uma escrita infantil. E a carta dizia assim, ao Papai Noel, quer dizer, dirigida ao Papai Noel. Ao Papai Noel. A minha primeira reação foi olhar ao redor, talvez alguém tivesse deixado a carta na caixa errada, mas quando eu abri o envelope, eu percebi que era muito mais do que uma simples carta perdida. Eu fui vendo que aquela carta trazia um conteúdo, e além do conteúdo, aquela carta trazia uma história. Eu guardei a cartinha, uma cópia dela. Eu tenho comigo. E vou reproduzir aqui tal qual ela estava escrita. Estava assim: querido Papai Noel, o meu nome é Ângela. Eu tenho 9 anos de idade. Eu tenho uma irmãzinha que tem 2 Papai Noel. O nome da minha irmãzinha é Luzia. E esse ano nós gostaríamos muito de ganhar brinquedos e uma cesta de doces. Não precisa ser muito, não. Mas a minha irmã, a de 2 aninhos, ela adora ursinhos. E eu gosto de bonecas. A nossa mãe diz que o Natal é sobre esperança. Então eu espero que o Senhor possa nos visitar. Eu vou ficar esperando com ela. Feliz Natal. Eu li aquela cartinha, não sei, fui tocada. E fiquei ali parada, sabe? Segurando a cartinha e tentando entender. Meu Deus, mas como que ela foi parar, essa cartinha, na minha caixa de correio? Como é que ela foi parar aqui? Então eu moro num prédio, condomínio. Eu fui perguntando aos outros moradores se alguém conhecia, se alguém sabia, Ângela, a irmã Luzia, mas ninguém sabia nada, ninguém mais havia recebido uma carta como aquela, ou produzido uma carta feito aquela. Era como se o destino tivesse escolhido que aquele pedido especial
fosse parar nas minhas mãos. Então, obviamente, eu não sou uma pessoa insensível. Dentro de mim, Paulinho, alguma coisa foi tocada naquela hora. Alguma coisa mudou dentro de mim naquele instante. Não era como adotar uma carta de Natal nos Correios, onde você escolhe ajudar. Não. Aquela carta foi que me adotou. Dá para entender? Foi o contrário. Aquela carta foi que me encontrou. Era totalmente diferente. Como se soubesse que eu precisava dela, daquela carta, tanto quanto aquelas meninas precisavam de ajuda. Sabe? Foi exatamente esse tipo de sensação que eu tive. Então eu, sem pensar duas vezes, eu falei assim comigo: ah, não, isso aqui não veio parar na minha mão à toa. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu tomei uma decisão. Eu vou atender ao pedido dessa menina. Na verdade, dessas, porque uma não tem nem condição de escrever, né? Mas com certeza ela falou pela irmã de 2 anos, Ângela, e a outra, Luzia. Eu falei com alguns amigos e juntos eu me cotizei e juntos nós compramos alguns presentes. Eu me lembro que eu comprei uma boneca para Ângela, um ursinho de pelúcia para Luzia e comprei ainda uma cesta repleta de doces, chocolates, biscoito. Eu fui numa doceria muito famosa da cidade, comprei o que havia de melhor lá. Eu queria caprichar, sabe? E como eu tive também a ajuda de outras pessoas, então outras pessoas acabaram me dando outras bonecas, outros bichinhos de pelúcia, outros docinhos. E na véspera do Natal, como eu tinha o endereço indicado naquela carta, eu resolvi ir naquele endereço. Eu até chamei para que fosse comigo a Maria Aparecida, uma amiga, e a Rosana. Chamei as duas, assim, por companhia, até porque eu tinha o endereço, mas eu não sabia exatamente onde era. E eu sabia que ficava um lugar assim, um pouquinho mais afastado, não era um lugar próximo da minha casa, não. Era mais assim na periferia. E eu, com a Maria Aparecida e a Rosana, nós fomos no carro da Rosana, a Rosana foi dirigindo. De repente entramos naquele bairro simples e tal qual eu imaginava, numa casa que ficava numa rua ainda de terra batida e com muita água assim correndo pelo meio fio que não existia. Deu para entender? Não havia sarjeta ainda, mas era aquele meio fio que ainda não existia. Ali corria muito água, me dando a demonstração de que talvez o esgoto também não existisse. Cheguei naquela casa simples. As paredes estavam desgastadas assim pelo tempo. Precisava aquela casa de uma pintura. Mas aquela casa tinha uma guirlanda na porta, uma guirlanda de Natal. Talvez feita aquela guirlanda pelas mãos daquela mãe, daquelas crianças. Quem sabe a menina que escreveu tivesse feito a guirlanda também. Quando eu cheguei lá, não havia campainha, então eu tive que bater palmas. Era véspera do dia de Natal. E de repente saiu a menina, que deduzi que fosse a Ângela, pelo tamanho. Ela disse que tinha 9 anos. Talvez fosse assim um pouquinho menor para essa idade, mas só podia ser ela. Ângela, eu me dirigi.
olhava para a rua com os olhos cheios de esperança. E ao ver a minha presença ali, o rosto dela se iluminou, como se iluminam as luzes de Natal, mais brilhantes até do que eu já tinha visto. E ela correu para a porta. Primeiro ela apareceu assim, foi na janela. Aí ela correu para a porta e recebeu a mim e as minhas amigas com um sorriso tão genuíno que aqueceu o coração de todos nós. E ela disse assim, sem se espantar, como se estivesse nos esperando: vocês vieram, disse ela com uma voz trêmula de emoção, como se estivesse de fato esperando pelas nossas visitas. Vocês vieram. Logo atrás dela apareceu uma senhora que depois a gente soube se chamava Dona Elza. E essa Dona Elza surgiu com um avental e assim, com os olhos marejados de lágrimas. Essa senhora, a Dona Elza. E ela nos contou que desde que a Ângela havia colocado a carta na caixa de correio, a menina esperava todos os dias na janela, acreditando que o Papai Noel iria atender o seu pedido. Ela confiava naquilo, ela tinha certeza daquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu já vivi grandes emoções na minha vida, a exemplo da Rosana e da Maria Aparecida. Mas nós três, as três, ficamos tão comovidas, tão emocionadas. Entregar aqueles presentes foi mágico. Não pelos brinquedos e tampouco pelos doces, mas por tudo o que a nossa presença estava significando naquele instante. Nós ficamos emocionadas pelo que aquela noite do dia 24 de dezembro representou. Representou para a Ângela, para a Luzia, a irmã dela pequenininha. Foi um Natal de sonhos realizados para aquelas duas meninas e para aquela mãe. Para aquela mãe também. Ainda bem que a Rosana é uma pessoa muito prevenida. A Rosana havia deixado no carro porque ela não tinha certeza se haveria adulto com quem a menina estaria. As meninas moravam com a mãe, elas não tinham pai. E a Rosana, por ser muito prevenida, havia comprado também um presente para uma mulher adulta. E ela foi no carro e pegou o presente e deu também para aquela mãe. Então ficou perfeito, ficou completo. Sabe, naquela noite, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, foi que eu percebi que o espírito do Natal, ele não está em grandes valores, Paulinho. O espírito natalino, ele não está nos presentes. Ele está, na verdade, na capacidade de acreditar. O espírito natalino está na capacidade de ter esperança, de enxergar a bondade nas pequenas ações. A mãe daquelas duas meninas, tanto da Ângela quanto da Luzia, ensinaram as duas de que Natal era esperança. Só que ela não ensinou para as duas, ensinou para nós três, eu, Rosana e Maria Aparecida. E como eu achei que foi uma lição, mas tão grande, tão grandiosa, eu acabei tendo a ideia de passar isso para frente. Então hoje, já depois de passados 5 anos daquele Natal, eu resolvi hoje te escrever. E como eu gostaria que você tornasse pública essa história. Eu ainda me lembro com carinho daquela noite de Natal. Sempre que eu vejo uma luz piscando, uma árvore de Natal enfeitada, eu ouço o riso de uma criança. Quando eu escuto o riso de uma criança, eu penso na Ângela e na irmãzinha dela, Luísa, e na cartinha que mudou não só o Natal delas, mas mudou definitivamente também os meus natais.
que passaram a ter outro sentido. Antes que as pessoas perguntem, e eu me sinto na obrigação de explicar, aquela ajuda não se limitou ao Natal. Porque eu e as minhas duas amigas entramos, conversamos com aquela mãe, a dona Elza, a mãe das duas meninas. Fomos nos inteirar a respeito da vida dela. Era uma senhora tão sofrida, que havia sido abandonada pelo marido. É aquela velha história, marido irresponsável, ele tinha se separado dela. Quando a Ângela completara 7 aninhos, o marido se separou dela. Se separou para ir embora com uma outra mais jovem. Só que aí não deu certo, ele levou um fora dessa outra, ele voltou. Ele voltou, pediu perdão para ela, pediu perdão por tudo que havia feito e ela perdoou. A Elza perdoou, acreditou naquele cretino daquele marido e tiveram praticamente nessa volta uma segunda lua de mel. Mas foi tão bem feito, tudo foi tão bem vivido, que ali acabou gerando uma outra criança. E quando ela comunicou com alegria a esse marido cretino que ela estava grávida novamente, ele de novo desapareceu da vida dela, voltando com aquela que o chamou de volta. Então aquela mulher, ela era muito sofrida, porque a segunda criança, a Luzia, que nasceu no dia 13 de dezembro, exatamente no dia de Santa Luzia. E a mãe deu esse nome para ela, de Luzia, porque já havia acontecido um milagre na vida dela, quando a mãe dela, portanto a avó da menina, teria se curado de um problema terrível nas vistas. E ela tinha feito uma promessa a Santa Luzia, que quando ela tivesse uma filha, que Jesus mandasse para ela uma filha, ela queria homenagear a santa com o nome da santa. Ela queria homenagear colocando o nome da santa na filha. Então, quando nasceu a Luzia, ela colocou o nome de Luzia. E a menina nasceu no dia 13 de dezembro, naquilo que ela considerava um verdadeiro milagre. Então, a gente foi se inteirando a respeito da história da família. Era uma história belíssima. E nós não nos limitamos a ajudá-la apenas com aqueles presentes daquele Natal. Tanto eu quanto a Rosana, como a Maria Aparecida, que graças a Deus somos mulheres bem-sucedidas. Pra você ter uma ideia, a Rosângela é uma advogada muito respeitada. Eu trabalho com artesanato. A Maria Aparecida, ela não tem assim uma profissão, mas o marido dela é um engenheiro, um homem bem-sucedido, mas ela é uma pessoa tremendamente trabalhadora. Inclusive, a conheci, ela fazendo aulas de artesanato comigo, porque eu, além de trabalhar com artesanato, dou aulas também. Então nós nos cotizamos e passamos a ajudar aquela mãe. Como faz 5 anos, a menina nós colocamos a Ângela num bom colégio, onde ela estuda, e a pequenininha, que agora está com 7 aninhos, também estuda numa boa escola. E isso tudo a gente tem se ajudado, nós 3, e ajudado aquela senhora, a dona Elza. Uma pessoa extremamente séria, trabalhadora, e que tem correspondido a toda a nossa amizade e o carinho que nós entregamos para as filhas dela. A gente fica muito feliz com isso. Olha, até artesanato ela aprendeu a fazer comigo e hoje ela faz e vende lá para a sua vizinhança. Não é por querer nos gabar, não. Mas eu vou dizer uma coisa, nós conseguimos mudar a vida daquela família, daquelas 3 mulheres.
a dona Elza, a filhinha Ângela e a filhinha Luzia. Foi uma mudança completa. Mas espera aí, também foi uma mudança completa para mim. Foi uma mudança completa na vida das minhas amigas queridas. Veja, era sobre isso que eu queria falar. Hoje, passado esse tempo, eu me lembro com carinho daquele Natal. Então, sempre que chega essa época de dezembro, lógico que tudo aquilo se repete na minha mente. Eu penso de novo na Ângela, na Luzia, na dona Elza e na cartinha, que não mudou só o Natal delas, mas os nossos natais também. O verdadeiro presente que recebemos não está debaixo de uma árvore de Natal. Está nas lembranças que nós levamos para sempre dentro do nosso coração. O que você tem feito dos seus natais? Acreditando que o Natal seja tempo de esperança, como ensinou dona Elza às filhas, eu quero sugerir a você, bem antes ainda do dia de Natal, eu queria que você procurasse transformar também o Natal de alguém. Que essa, a minha carta, sirva de incentivo a você. E eu gostaria, sabe, Paulinho, de abrir aqui no seu canal um concurso, se você me permitir, amigo. Bom, primeiro deixa eu me responder para ela. É Conceição Ribeiro. Ó, tá permitido, eu já tinha lido a sua carta e obviamente que em plena concordância com o que você vai propor. Sim, Paulinho, obrigado. Muito obrigada. A minha proposta seria o seguinte: que cada um que conseguisse fazer desse Natal agora, o Natal de esperança na vida de alguém, escrevesse para o teu canal. Mandasse atenção para o e-mail por onde você vai mandar o que você vai fazer nesse Natal para justificar que seja um Natal de esperança na vida de alguém. Escreva para paulinhoboapessoahistoria@gmail.com paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Paulinho, essa é a minha sugestão, que as pessoas escrevam para você, dizendo o que elas conseguiram fazer desse Natal, se conseguiram fazer desse Natal um Natal de esperança na vida de outrem, na vida de alguém. Que essa pessoa nos escreva, por favor. Meu nome é Conceição Ribeiro. A minha querida amiga, a motorista do trio aqui, é a Rosana Pacheco. Alô, Rosana, um beijo. E a Maria Aparecida Trindade. A Maria Aparecida Trindade, minha aluna de artesanato e que também nos ajuda tanto nessas empreitadas. Antes de eu terminar essa carta, eu queria pedir um momento de reflexão às pessoas que estão escutando. Como você explica que essa carta foi parar na minha caixa de correio? Eu sei que é comum as pessoas adotarem uma carta no correio, mas foi o contrário, foi a carta que foi atrás de mim, foi a carta que me escolheu, foi a carta que me adotou. Como? Tanto que as meninas, eu digo, Ângela e a Luzia, aguardavam uma resposta, mas de alguém que adotasse a carta delas no correio. Mas não foi o que aconteceu. Depois a história foi revelada e ninguém sabe o que houve. Talvez o carteiro estivesse mexendo nessas cartas do correio, ele misturou no meio das cartas dele, e quando ele veio colocar na minha caixa de correio, ele se confundiu e colocou essa cartinha junto. Ou quem sabe, o carteiro fez isso de propósito. Eu não sei. Eu gostaria de entender isso. Desculpa, mas até aqui eu entendo e tenho entendido, assim como Rosana e a Maria Aparecida, que isso tenha sido um milagre, porque essa carta mudou as nossas vidas. Queria que isso também fosse discutido pelas suas ouvintes. Como eu estou sempre ligado em você, eu quero receber
muitos comentários de todos e de todas a partir de agora. Within the crevices of our existence lies the warmth, the woven crochet blanket, the wisdom shared by the gentle sound of the fireplace crackles. As the wood burns and the aromas of our past intertwine with the dreams of tomorrow, we find ourselves in that moment, ignoring the cold that knocks on our door and the breeze that seeps in from the window. Snuggled with the pillows of the now, we exchange a knowing, innocent glance, a spark that could melt the frozen silence. How many times have you found yourselves caught up in everything else but this very instance? So here's a reminder to stay in the four walls of the present, because it's the biggest gift there is.